Olá, amados irmãos e amigos. Hoje teremos mais uma palavra de esperança para todos nós, baseado na palavra de Deus. O nosso tema dessa palavra de esperança é fé. Você tem fé? Eu creio que sim. Todos nós temos fé. Praticamente todas as pessoas têm fé. Mas qual a base da sua fé? Em que você fundamenta a sua fé? Olha, amados, em tempos difíceis aparecem todo tipo de doutrina que você pode imaginar. Toda sorte de doutrina. A Bíblia é a nossa base de fé. Jesus é o nosso fundamento e a nossa garantia da nossa fé. E a Bíblia nos alerta em Efésios capítulo 4 e o versículo 14. Diz para que nós não sejamos como meninos, né, inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens. Então, lá em Efésios 4,14, já nos alerta para que possamos ser firmes e não ser como meninos levados por qualquer vento de doutrina que possa estar sendo espalhado por aí, pelo mundo afora. Então, por isso eu pergunto, né, qual a fonte da sua fé? Qual a fonte? Qual a base da sua fé? Qual é o objeto da sua fé exatamente? Isso eu pergunto para que você possa refletir de que tem que ser Jesus Cristo, nada mais. A nossa fé tem que estar baseada, tem que estar fundamentada no Senhor Jesus Cristo. E nada, nenhuma outra coisa mais que você possa imaginar. Na verdade, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, né? E o versículo 2, você pode consultar aí na palavra de Deus, né? Aqui Hebreus capítulo 12 e o versículo 2, desde o 1 diz assim: portanto também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, nós precisamos olhar, e a Bíblia diz aqui, firmemente para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus falou em João capítulo 6, versículo 35, quem fez a nossa primeira leitura, que foi o Evangelho de João, já passou por esse versículo. Jesus disse: eu sou o pão da vida, que nos alimenta, que resolve a nossa situação espiritual. Jesus também, naquela conversa com a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele falou que ele é a água viva. Aquela mulher estava em busca de água para matar a sua sede. Muito cuidado, viu, irmãos? Hoje tem muitas doutrinas, muitos ensinamentos de revelação, de beber água com isso, com aquilo. A única água que vai solucionar o nosso problema é a água viva, a água da vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Também a Bíblia nos fala em João capítulo 14 e o versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, a verdade. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outro momento que possa nos colocar diante de Deus, somente Jesus. Jesus, conforme João capítulo 1, versículo 1, né, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Jesus, o infinito Deus homem. Então, amado, preste bem atenção, meu amado, minha amada. É Jesus, somente Jesus. Nós temos que buscar Jesus, temos que pensar em Jesus, temos que respirar em Jesus, temos que viver Jesus na nossa vida. E então, o primeiro momento dessa reflexão é você pensar aonde está firmada, onde está baseada, onde está fundamentada a sua fé. Não seja em objetos, não seja em água, não seja em amuletos, não seja em figuras, não seja em nada. Somente na pessoa de Jesus, olhar firme para o autor e consumador da fé. A outra pergunta para a nossa reflexão é: aonde você busca
aonde você busca o fundamento da sua fé, que é Jesus, aonde você pesquisa, em qual fonte você bebe para ter a sua informação sobre Jesus. Pois eu vou lhe dizer, tem que ser na palavra de Deus, na Bíblia, a Bíblia que é inspirada por Deus. A Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 4 e o versículo 12, eu vou olhar aqui o versículo 2 de Hebreus capítulo 4, falando sobre a palavra de Deus, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 4 e o versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É assim que é a palavra de Deus. Ela é mais cortante, ela é mais penetrante que uma espada bem afiada que corta para os 2 lados. Ela é capaz de discernir, de separar juntas e medulas, pensamentos e propósitos, o que nada mais pode conseguir fazer, o que é impossível para o homem, para o raio-x fazer, a palavra de Deus faz. Então, amados, é a palavra de Deus, é na palavra de Deus que nós temos que buscar, que temos que nos refugiar, temos que beber nessa fonte. Não busque revelações de pessoas, informações de pessoas. É muito mais fácil fazer isso do que querer buscar, querer ler a palavra de Deus, viver da própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inspirada e é ela que serve para nos educar, para instruir, para aperfeiçoar, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus serve para isso. Ela serve para educar, para ensinar, para admoestar, para aperfeiçoar. Porque somente ela, o pastor não é inspirado, a igreja não é inspirada, as pessoas não são inspiradas, as músicas não são inspiradas, somente a palavra de Deus. Daí a grande importância de batermos nessa tecla: busque a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, respire a palavra de Deus, porque é ela que serve para a nossa salvação, para a nossa vida, para a nossa regra de fé. Né? Ela deve habitar ricamente. Colossenses capítulo 3, versículo 16, você pode buscar aí na sua Bíblia, diz: habite ricamente em vós a palavra de Deus. Muito, muito abundantemente. Eu tenho que ter bastante da palavra de Deus. Você não vai ser firme na sua fé simplesmente se orientando por conversa de um, de outro, por o que um diz, por o que as pessoas falam, por todo o vento do outro. Não. É pela palavra de Deus, diz Colossenses 3,16, o louvor, a pregação, o aconselhamento, tudo que você possa fazer na sua vida somente com base na palavra de Deus. E aí, irmãos, para finalizar, eu quero lembrar de 2 Pedro 2,2, que diz, 1 Pedro, 2,2, que fala: desejai ardentemente como criança recém-nascido, genuíno leite espiritual, para que por ele você dê o crescimento para a salvação. Deseje. Se você não tem essa vontade de buscar, de ler a palavra de Deus, ore, peça a Deus, insista, leia mesmo sem estar ainda com aquela vontade, para que depois você possa desejar a palavra de Deus ardentemente para o crescimento. Eu quero dizer para você, se você fez as nossas leituras dirigidas, você já leu o Evangelho de João, que foi a primeira leitura, 21 capítulos. Você já leu Efésios, que são 6 capítulos, foi a segunda leitura. Você está hoje em Marcos, capítulo 9, são 36 versículos da palavra de Deus até hoje. Agora, se você ainda não leu, se você não leu nenhum capítulo desde a primeira leitura, mas tem o argumento: mas eu leio outro, eu leio qualquer um, eu leio espontaneamente. Cuidado, eu tenho apenas que dizer para você: volte ao primeiro amor, tenha uma disciplina na sua leitura, acompanhe a leitura, leia sistematicamente, porque a palavra de Deus deve estar muito, muito ricamente, abundantemente na nossa vida, no nosso coração. Quem não lê, não conhece. Quem não conhece, não pode praticar. Como é que você vai praticar uma coisa que não conhece? Deus nos fala hoje através da palavra de Deus. Não fique orientado por qualquer vento de doutrina. Sua fé esteja baseada na pessoa de Jesus Cristo, fundamentada em Cristo. A sua fonte seja a Bíblia, a palavra de Deus. Que essa palavra de esperança possa ficar em nossos corações hoje, ter um sentido para nós hoje. Vou fazer nesse momento, como sempre faço, uma oração para pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida e nosso lar. Ore comigo, irmão, nesse momento.
Pai Santo, eu quero te agradecer por essa palavra de esperança, por relembrarmos, Senhor, que Jesus é o objeto da nossa fé, que a tua palavra é a fonte ideal para nós bebermos dessa água viva, que é o Senhor Jesus Cristo. Abençoa-os grandemente, cada lar, que essa situação de enfermidade logo passe desse vírus, a fim de que possamos estar inteiramente na comunhão com os irmãos, também contigo. Ó Deus, abençoa as famílias em um nome santo do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém.